Bendito Deus, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, Senhor, queremos suplicar a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, nossos irmãos. Ó Senhor, abençoa os nossos ajudadores, dá graça a cada um. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida da igreja. Guarda os teus ministros. Opera poderosamente, meu Senhor, no santo ministério. Tu conheces, meu Senhor, o coração, a vida, a motivação de cada um, meu Senhor, em tua casa. Deus bendito e fiel, abençoa as criancinhas, a juventude, abençoa os pais, abençoa os casais sem filhos. Ó, meu Senhor, guarda as nossas vidas. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Uma palavra para a nossa instrução matinal é uma bênção. Mas você tendo oportunidade também, a palavra no horário da tarde, né? Aquela oração vespertina, é uma maravilha. A gente tem dias difíceis, atividade intensa, muitos trabalham longe, enfrentam trânsito sério. Todas essas coisas interferem no nosso dia a dia. E muitos chegam na igreja em cima da hora, às vezes chegam atrasados, no trabalho igualmente. Portanto, nós não temos aquele tempo livre por causa das realidades dos dias modernos. Mas é possível criar. É possível criar uma agenda, uma espécie de agenda com Deus. Eu tenho conseguido fazer isto. Eu louvo a Deus. Apesar de todas as minhas dificuldades, dá para fazer muita coisa. A minha avaliação matemática é que o dia tem 24 horas e mesmo trabalhando muito, a gente trabalha 10. Então sobrou 14. Então, meus irmãos, é bom a gente pensar também com respeito à administração do tempo. O nosso texto é o Salmo 96 e nós vamos ler os versículos 7 a 13. Uma convocação imperativa para a adoração. Então vamos à leitura. Salmo 96, versículo 7. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai em seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale. Julgará os povos com retidão, alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a humanidade tem muitos problemas. Eu acredito que nunca houve um dia de paz nesta terra, porque tem as lutas, as guerras tribais,
tem as guerras nacionais, tem guerra de toda natureza, lutas constantes. Além da luta pela sobrevivência, existe a luta pelo poder. E esta luta pelo poder, ela é tão acirrada que ela é travada. A batalha pelo poder, a guerra pelo poder, ela é travada no âmbito da riqueza social, no âmbito das atividades ministeriais, eclesiásticas e no âmbito da política com muita propriedade. É incrível como a gente, avaliando nos dias de hoje, o mundo está em crise, uma crise atrás da outra. Não é novidade, não é novidade. Nós conhecemos muito bem a história e se o sujeito for aquele que usa uma espécie de viseira celeste, só lê a Bíblia, se tiver inteligência para ler a Bíblia Sagrada, vai ver que o homem sempre esteve buscando a sua satisfação, a sua vontade, satisfazer o seu sentimento de grandeza e por causa disto as guerras, por causa disto as lutas, as batalhas, os conflitos, muitas vezes internos, familiares. Quantos reis foram depostos pelos filhos? Quantos foram tirados do poder pelos filhos? Então, nós não podemos ignorar que isto é uma realidade. O salmista, cheio da graça de Deus, conhecedor da natureza humana por ser um homem, completamente preparado no contexto das dificuldades de relacionamento, no exército, nos palácios, no dia a dia, no próprio lar. Então, ele sabe que as famílias dos povos vivem em conflito. Ele reconhece que as nações, que são aqui chamadas de famílias dos povos, vivem em conflito. Quantas nações não existem hoje? Existiram e foram fortes. E a destruição foi por causa do poder interno. Conflitos internos. Vamos continuar sem saber o que foi que fez desaparecer as grandes civilizações mesoamericanas, assim como muitas civilizações orientais. Desapareceu por quê? Lutas internas é um grande mal. E quando se trata de civilizações poderosas, com poder econômico, com um sistema de força, como é que você acredita, ou quem acreditaria, que os grandes palácios, os grandes templos, as grandes pirâmides foram feitas por voluntários? Seria grande inocência, muita inocência, acreditar que as grandes pirâmides, os grandes templos, as grandes catedrais, os grandes estádios, os grandes teatros foram construídos por afeto. Vamos construir aqui porque nós gostamos do rei? Não. Foi mão de obra escrava, foi muita dificuldade que nós não conhecemos. Isso mostra que as famílias dos povos estavam se degladiando internamente. O ateísmo, com uma selagem, um selo, uma marca, uma rotulação de filosofia, é coisa moderna.
mas toda a vida houve ateu completamente inimigo da religião, principalmente quando a religião, sob o seu critério de avaliar, era usada para oprimir. Uma linguagem bem esquerdista, uma linguagem bem socialista, a questão da opressão. Só que não houve paganismo pior do que o paganismo da esquerda. Não houve paganismo pior do que o atual. Não houve opressão pior do que o sujeito não poder mudar de casa dentro do seu próprio país. Vá mudar de uma província para outra na China para ver a complicação. Não pode, onde nasce morre. Onde nasce morre. Não precisa sair, não pode sair. A não ser, aí tem processo. Porque as famílias dos povos sempre foram dominadas por forças maiores, por forças brutais, por poderes brutais. Já que eu falei na China, imagina um imperador chinês castrar 1000 homens para poder ocupar cargos de confiança no seu governo. Essa é a história. E qual era o entendimento deste imperador? É que homens castrados não constituem família, não tem interesse, não tem filho, não tem sucessão. Então, além de não molestar as mulheres do imperador, as mulheres dos grandes, ainda tinham que se conter com alimento e moradia, porque não tinha interesse. Guardar o quê para quem? Se não tem sucessão familiar, se não tem filho, se não tem família. Existe desgraça pior do que esta, opressão pior do que esta? E segundo alguns historiadores, o sujeito se aceitava de bom grado. Bom, é a palavra de Deus mostrando o lado negro, o lado cruel, o lado péssimo do ser humano. Dai ao Senhor, às famílias dos povos, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória devida, a glória que ele merece. Ele não precisa, mas merece. Trazei ofertas, oferendas, trazei sacrifícios para entrar nos seus átrios. Adorai ao Senhor na sua santidade bela, na sua grandeza, no seu templo. Tremei diante dele toda a terra. Tremei, temou e tremou, tremei toda a terra diante da majestade santa, que tem o poder literal e absoluto, poder de vida e morte. Os reis mandavam matar, depois acontecia um motim e alguém matava eles. Agora, o nosso Deus, o Criador do homem, o soprador da vida, o Criador da vida, o doador da vida, da inteligência, dos bens, de tudo mais, deve ser temido. No versículo 10, o salmista, cheio da graça, diz: dizei entre os povos, o Senhor reina. O mundo está firmado e não pode se abalar, não se abalará. Tudo sob o controle, o Senhor tem o poder, o Senhor tem o mundo em suas mãos. E o Senhor julgará os povos com retidão.
justiça é a base do trono da santidade de Deus. Ele julgará os povos com retidão. Não haverá injustiça, não haverá banimento injusto, não haverá rejeição injusta, porque ele é o conhecedor do íntimo. No versículo 11, a orientação. Alegrem-se os céus. Não tem explicação, não se sabe. Aprendemos no Novo Testamento, através de Paulo, dizendo: conheço um homem, não sei se foi em espírito ou se foi corporalmente, mas ele foi até o terceiro céu. Deus, na sua infinita bondade, revelando as coisas do reino celeste. E Paulo não sabia se tinha sido uma experiência no corpo ou fora do corpo, mas ele diz que aconteceu. E aqui menciona-se no plural. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar, em sua plenitude, toda e qualquer manifestação da natureza está submetida, será submetida à vontade divina. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. O campo tem uma importância profunda, porque o nosso Deus, que é o nosso pastor, que é quem nos leva ao lugar da abundância, é Ele quem nos faz repousar com segurança, é Ele quem garante a nossa subsistência. Então o campo, alegre-se o campo com tudo que há nele, regozijem-se todas as árvores do bosque. O campo, as árvores, a natureza em si. Ante a face do Senhor, porque vem. Ele não está longe, ele não abandonou a criação, ele não se evadiu após a queda do homem, como pensam alguns loucos. O homem caiu e Deus continuou, como se não tivesse acontecido, fez a visita. Adão, onde estás? Porque o Senhor vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça. Não é com injustiça, é com justiça. Julgará o mundo com justiça, julgará os povos com a verdade. Tudo pelo que foi feito. Aí no Apocalipse, abriu-se os livros e outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelo que estava registrado nos livros. Então, meus queridos irmãos, é maravilhoso a gente ter a nossa agenda com Deus. Crie uma agenda com Deus. Começo muito cedo, não posso fazer isso cedo, faça tarde. Não tenho horário para terminar meu expediente, só tenho horário para começar. Busque, encaixe, procure um tempinho para fazer a leitura da palavra, para orar, se fortalecer para os novos embates. E assim o Senhor abençoando, guardando, livrando, ajudando, fazendo maravilhas. E hoje a nossa intercessão, a minha intercessão é pela irmã Aristênia Ferreira, pela sua família. Vamos orar. Eu tenho a felicidade de perseverar e preservar minhas amizades sérias, coisas boas com o povo de Deus.
Então vamos orar pela irmã Aristênia, pela sua família, pelos familiares. Há uma criação de vínculos via matrimônio, via que a gente sabe, é difícil até para explicar, mas o nosso Deus conhece e sabe quem é quem na nossa vida, no nosso lar, no nosso dia a dia. Que Deus possa abençoar a sua serva, seus filhos, seus netos, seus familiares. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade e pelo teu amor. Te louvamos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, pela comunhão com a tua igreja, com o teu Santo Espírito, comunhão proporcionada, meu Senhor, pela libertação, pelo serviço ao teu reino e pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Pai, Deus fiel e bondoso, guarda a tua igreja em toda a terra. Ajuda os teus servos, dá graça e vitória a cada servo teu, a cada indivíduo, a cada família. E agora te apresentamos, Pai, a irmã Aristênia, toma ela em tuas santas mãos, abençoa toda a sua família. Ó Deus, tu que tens sustentado a tua serva e abençoado cada dia, continuas sustentando com a tua forte mão, abençoando, meu Senhor, cada membro da sua família. Deus bendito e fiel, ouve a nossa petição. Em o santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.